Olá, meus queridos, graça e paz, seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Emmet. Hoje nós estamos estudando sobre libertação genética e nós vamos dar continuidade a essa aula que está sendo muito poderosa. Mas antes da gente dar continuidade, vamos fazer a nossa oração para que Deus possa abrir o nosso entendimento, fazer com que nós saiamos a nossa mentalidade desse mundo e possamos conectar a nossa mente, o nosso espírito no Senhor, para que as grandezas da sua revelação, da sua palavra, sejam liberadas sobre nós nessa noite. Amém? Pai, nós te agradecemos por essa noite, te glorificamos e te exaltamos, porque só o Senhor é bom, só o Senhor é Deus. Digno é o Senhor e grande é o teu nome entre as nações e entre os gentios. Nós te louvamos porque nós temos a oportunidade de aprender mais da tua palavra, ouvir mais a tua voz, entender mais os teus princípios e sermos totalmente libertos, livres, para podermos te servir e te adorar em espírito e em verdade. Por isso nós pedimos, Pai, abra o nosso entendimento para que nós possamos compreender as tuas escrituras sagradas. Fala conosco, em nome de Jesus, aquilo que vai nos libertar, que vai nos abençoar, que vai transformar a nossa vida. É isso que nós pedimos, desde já te agradecemos. Em nome de Jesus de Nazaré, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém? Então vamos lá. Hoje eu quero começar falando sobre as cinco luzes, né? Então, esse é um termo, para quem estuda muito os princípios de Deus, essa palavra cinco luzes são preceitos que nós estudamos quando nós começamos a entender os princípios, o princípio do propósito de Deus para os homens. Então, quando você começa a ler a Bíblia e vê ela no aspecto espiritual, metafísico, místico, na parte boa da palavra, a Bíblia Sagrada ela é muito cheia de enigmas. Ela é muito cheia de enigmas, de códigos, né? Então tem muitos códigos, você tem que fazer uma decodificação. Tem muitos enigmas que você tem que desvendar. E tem um verso na Bíblia Sagrada que eu gosto muito que fala assim: a glória de Deus é encobrir as coisas, e a glória dos reis é esquadrinhá-las. Em outra versão, descobri-la. Então a glória de Deus é encobrir as coisas, e a glória dos reis é esquadrinhá-la, é descobri-la. Então nós precisamos entender que por trás desses enigmas tem uma mensagem, por trás desses códigos tem uma mensagem. E todo o projeto de Deus, todo o propósito de Deus é justamente para entregar para nós uma mensagem. Então, quando nós começamos a ler a Bíblia Sagrada e você começa a introduzir os princípios na sua vida, você vai começar a ver que tem coisas que vão ser muito mais fáceis de serem edificadas quando você começa a construir a partir do princípio, não a partir do meio. Eu passei um tempo lá há muitos anos atrás, numa casa que eu morei com minha mãe. Nós passamos um momento em que a casa ela estava toda construída, já tinha teto, né? Não era aquela casa do Luciano Huck, não tinha teto, não tinha nada, mas a casa já estava construída, tinha paredes, tinha piso, tinha teto, tinha forro. Só que em algum momento as paredes começaram a rachar. Quando as paredes começaram a rachar, nós chamamos um técnico, um pedreiro, e ele foi identificar que a casa não tinha alicerce, não tinha sapatas. Então a terra ela é em movimento. Então o movimento da terra faz com que a casa trinque, aconteçam as trincas na casa. E aí as rachaduras. E aí então nós chamamos pedreiro, nós tivemos um transtorno de ter que quebrar parte do piso, parte da casa, em todos os pontos, nos 5 pontos da casa, nas 4 pontas e no meio da casa, bem na cozinha. A gente teve que quebrar aquilo ali, fazer um buraco de mais ou menos uns 2 metros, 3 metros de fundura e fazer uma sapata. E colocar uma sapata para colocar um alicerce, para colocar um pilar, para dar sustentação à casa, para a casa não cair. Então, a sapata, ou temélios, como a Bíblia diz, que é o fundamento, ele é o que faz a casa ser sustentada em pé. O problema é que quando nós começamos a estudar a Bíblia Sagrada, a maioria de nós começa pelo meio, começa pelas paredes. E alguns, né, a nova geração absolutamente, começa pelo teto. Ou nem pelo teto, começa pelos adornos. Começa a mais preocupar com os adornos da casa do que propriamente com os fundamentos. E aí a Bíblia vai dizer claramente que aquele que ouve essa palavra e não edifica sobre a rocha, a chuva, o vento, o rio, vai bater com ímpeto sobre a casa e grande será a sua ruína. Mas aquele que ouve edifica na rocha, ou seja, fundamenta a palavra, esse não vai ter vento, não vai ter rio, não vai ter transbordo de rio, não vai ter chuva, não vai ter ímpeto contra a casa que vai derrubar essa casa, porque ela foi edificada na rocha. Isto dito, quando você começa a entender os enigmas de Deus, você vai vendo que a mensagem é extraordinária. Eu quero falar, não sei se vocês vão conseguir anotar, mas
Os 5 primeiros livros da Bíblia, quantas luzes eu falei que são? Quantas luzes? Alguém lembra quantas luzes? 5. Existem 5 luzes. Quais são os primeiros 5 livros da Bíblia, que é chamado de Torá ou Pentateuco? Pentateuco significa 5 livros. Então, Pentateuco ou Torá significa os 5 primeiros livros da Bíblia. Você conhece como Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Agora observe. Em hebraico, cada uma dessas palavras ela tem um significado. Porque, na verdade, a palavra no hebraico ela não é exatamente como nós traduzimos para o português. A palavra em hebraico ela tem o conceito de dar o entendimento do que o propósito, qual é o propósito do livro. E os 5 primeiros livros, eles foram colocados os nomes, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, em hebraico. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar, Devarim. Então, esses 5 nomes, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar, Devarim. Esses 5 nomes são nada mais, nada menos do que as 5 primeiros início de cada livro. Então, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, verso 1, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando nós lemos Gênesis 1, nós entendemos que no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora, o que significa a palavra no princípio em hebraico? Significa Bereshit. A palavra Bereshit significa no princípio. Então, quando nós começamos a entender o que significa cada palavra no hebraico, né, na sua etimologia da palavra, fica muito mais fácil da gente conseguir compreender onde estão os enigmas de Deus. Agora observe, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar, Devarim. Entenda que o princípio é o início do texto, mas não é somente o início do texto. É também o princípio daquilo que fala aquele livro. Então, por exemplo, Bereshit fala de princípios, ou do princípio, da criação, do princípio de todas as coisas. Shemot, Êxodo, fala de êxodo, que significa saída ou libertação do povo do Egito. Vaikra, Levítico, fala de que Deus chamou. A palavra Vaikra em hebraico significa chamou. A palavra Êxodo significa libertou, ou libertou Deus e chamou. Bemidbar significa no deserto, porque a palavra Bamidbar também significa no deserto. Então, Bemidbar, no deserto, e Deuteronômio significa o livro da lei, ou a repetição do livro da lei, ou a declaração da lei de Deus. Quando você forma uma frase com essas 5 palavras, fica chocante. Por quê? Porque Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar, Devarim, significa, no princípio, libertou Deus o seu povo e chamou Moisés, em Levítico, quem escreve é Moisés, falando sobre todas as leis levíticas, chamou Moisés no deserto, Bemidbar, no deserto, para declarar-lhes a lei. Ou seja, Deuteronômio é a declaração da lei. Então, vamos lá. No princípio, libertou Deus o seu povo e chamou Moisés no deserto para declarar-lhes a lei. A lei. Agora, onde que você ia encontrar isso com naturalidade na Bíblia Sagrada? Não é natural, é codificado, é um códex. E você precisa descodificar para você conseguir entender qual é a mensagem. Então, Bereshit, no princípio, Shemot libertou Deus o seu povo do Egito. Vaikra significa e chamou. A palavra Vaikra significa também chamou. Chamou Deus Moisés. Bemidbar no deserto. E Deuteronômio para declarar-lhes a lei. Então, quando você estuda um pouquinho da palavra, não precisa estudar hebraico, aramaico, grego, nada disso. Mas quando você só estuda um pouquinho das palavras, você já consegue ter uma noção clara de qual é a mensagem que Deus está colocando por detrás daquele livro, daquela escritura. Então, quando você entende essa mensagem, você entende qual é o propósito da lei, qual é o propósito da Torá, qual é o propósito do Pentateuco, qual é o propósito dos 5 primeiros livros da Bíblia. Não tem nada a ver com regras, presta atenção, não tem a ver com regras, não tem a ver com você ter que obrigação de fazer isso, fazer aquilo, ou qualquer coisa do gênero. Pelo contrário, Deus só, primeiro, no princípio, Deus libertou o seu povo, Deus liberta.
e chama alguém para ensinar num lugar onde ninguém vai te tocar, porque ali é o lugar da dependência de Deus, o deserto é o lugar que Deus te guarda, Deus te livra, Deus te sustenta, porque ninguém consegue se sustentar no deserto, a não ser que seja pelo próprio Deus, para declarar a lei. Essa palavra lei, ou Torá, a palavra Torá no hebraico significa instrução. Então, o que é instrução? É como um pai que tem um filho, acho que a maioria de nós aqui somos pais, e todo pai tem filhos, e quando seu filho sai de casa, ou quando seu filho vai para casa de alguém, ou quando seu filho vai para algum lugar, ou quando seu filho vai num ambiente desconhecido, o que você faz com ele? O que você fala para ele? Você instrui. Você dá instruções para o seu filho. Por que você dá instruções para o seu filho? Para o seu filho não andar com gente errada, para ele tomar cuidado com abusadores, para o seu filho não tomar cuidado com lugares perigosos, como rua, calçada, enfim, cachorro. Tem tantos perigos que podem ter ao longo da caminhada do seu filho, em algum lugar onde ele vai, talvez num parque, talvez na casa de um amigo, talvez na casa de um parente. É tantos perigos que rodeiam ele que o que você, como um pai e uma mãe de verdade faz? Você instrui ele. Ó, não fala com estranho. Ó, não aceita balinha de qualquer um. É assim ou não é? A mesma coisa que Deus fez com o povo dele. Então Deus primeiro, ele liberta o povo, ele liberta o povo, ele chama Moisés, né? Ele chama Moisés, se você quiser colocar na ordem melhor ainda, fala assim, ó, no princípio, chamou Deus Moisés para libertar um povo, levar para o deserto para ensinar a palavra de Deus. Olha que coisa extraordinária. É somente pegar a palavra que define cada livro. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, em hebraico. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar e Devarim. Quando você entende isso, você já fala, caraca, então esse é o propósito. Então não tem a ver com religiosismo, não tem a ver com religiosidade, não tem a ver com fazer novas religiões, ou regras, ou essa coisa arada que a religião boçal fez, que os boçais, aqueles que não têm o entendimento do que é a maldição da lei, porque, ao meu entender, a maldição da lei significa a má interpretação da lei que gera o povo a caminhar em caminhos errados, que o povo fazendo coisa errada vai receber juízo de Deus, que se torna maldição na vida do povo. Então, quando a Bíblia diz, lá em Malaquias, que o sacerdote, a boca do sacerdote deve guardar o conhecimento, e dos seus lábios os homens devem buscar a lei do Senhor, a palavra lei é instrução, entenda isso. A palavra lei é instrução. Nós buscamos da boca de Deus a instrução. Não é obrigação, ordenança, peso, coisa ruim, coisa horrível. Não, é instrução. Como eu instruo os meus filhos. Absolutamente a minha filha, ela é mais velha, é linda e é uma menina maravilhosa e pura e santa. Então eu instruo ela. Filha, se alguém pegar em você, você dá um berro, grita. Não deixa nenhum homem tocar em você. Onde estiver, não interessa, dá um grito, dá um berro, dá um chute no saco do cara, faz alguma coisa, mas não deixa o cara te tocar, porque você é santa, você é de Deus. Então, instrução sobre cuidado. Por isso que as leis são proibitivas e prescritivas. E você, irmão, eu tenho piscina lá em casa, em Cuiabá, eu tenho piscina. E eu proíbo meus filhos de ir na piscina se não tiver eu ou a mãe deles olhando. Eu proíbo, se você for na piscina, eu ameaço. Se você for na piscina, eu vou arrebentar você na cinta. Eu vou te arrebentar no cacete. Por quê? Porque eu sei o perigo que é a piscina. Ah, pastor, a piscina mata? Não, a piscina não mata, porque eu entro lá e não morro. Só que o meu filho de 2 anos de idade, se entrar, ele não sabe nadar. Ele pode morrer. Então por que eu sou duro com ele? Por que eu proíbo ele? Para que ele não vá para lugar que possa tirar a vida dele. Entende o que eu estou falando? Então Deus é a mesma coisa conosco, só que nós não sabemos os perigos que nós enfrentamos. A maioria dos crentes dessa geração não sabe nem aonde luta, nem como luta, nem de que forma luta. Porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 10 a seguir, fala assim, a nossa luta, não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, hostes e dominadores deste mundo tenebroso nas regiões celestiais. A maioria dos crentes não sabe o que é isso. Se você pergunta para o macumbeiro, ele sabe o que é região celestial. Se você pergunta para o macumbeiro, ele sabe o que é fazer oferenda. Se você pergunta para o macumbeiro, ele sabe o que é fazer despacho. Se você pergunta para o macumbeiro, ele sabe o que é fazer fundamento. Se você pergunta para o macumbeiro, ele sabe fazer sacrifício. Agora pergunta para o crente, qual que é o fundamento dele? Qual que é o temélios do crente? Não sabe. Como é que o crente atrai o Espírito Santo? Não sabe. Como é que o crente entra em batalha espiritual? Não sabe. Como é que o crente faz para vencer guerra espiritual? Não sabe. Como é que o crente faz sacrifícios para poder tocar no mundo espiritual e manifestar o poder de Deus? Porque a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus.
para destruir todo sofisma, baluarte e tudo isso que se levanta contra o Senhor. Então, observe, se nós não entendemos quais são as nossas armas, de onde nós viemos, quem nós somos e para onde vamos, nós não sabemos nada, nós estamos mais perdidos que segue em tiroteio. Esse é o problema da nossa geração. É uma geração que não tem princípios, não tem fundamentos, não tem entendimento bíblico, e é uma geração que não entende o que Deus de fato quer. E fica acreditando em um bando de religioso vagabundo, porcaria, de gente que não sabe nada de Deus, que só sabe de religiosismo, só sabe a doença da religião. São os fariseus modernos, que Jesus falou assim, ó, por causa dos vossos costumes, vocês invalidaram essa palavra de Deus. E vocês correm de um mar ao outro para fazer um prosélito, e quando fazem o prosélito, vocês tornam ele 2 vezes réu do inferno. Ou seja, os seus discípulos são piores que vocês. Alguém tá aí? Dá um glória a Deus aí, pelo amor de Deus. Então, Bereshit chamou, vai Vaikra, Bemidbar, Devarim. No princípio chamou Deus o seu povo, liberta eles, leva para o deserto para instruir a vontade dele para o seu povo. Agora, dos 5 livros, a maioria acho que já ouviu, por exemplo, estudos sobre Gênesis. Eu tenho certeza que você já conheceu muitos, já ouviu muitos estudos, já ouviu muitas pregações, já ouviu muitas palavras sobre os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José. Eu sei que você já ouviu de Noé e de tantos outros. Você já deve ter ouvido muitas pregações e muitas palavras de Gênesis. De Êxodo, com certeza você já ouviu, porque é a libertação do povo, as 10 pragas do Egito, o abrir o Mar Vermelho, bababá, babá. Levítico, pouco se fala, porque muito pouco se entende sobre o Levítico. Números piorou, que é um livro que as pessoas só lembram de números quando fala da rebelião de Coré, né? Ou das maldições que aconteceram, mas quando aquela parte de números onde começa a fazer a contagem dos povos, você pula aquela parte da Bíblia, você não lê, fala a verdade, você não lê. E aí, Deuteronômio é um livro também que as pessoas conhecem muito pelo capítulo 8 de Deuteronômio, que se quiser me ouvir, e vocês vão ser abençoados na cidade, no campo, em tudo que você fizer, se quiser me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Então pouco se sabe, mas um livro que a maioria das pessoas não sabe absolutamente nada é Levítico. Um livro que fala das leis, da aplicabilidade das leis, absolutamente, no que tange ao Corban. O livro de Levítico é o livro que mais fala sobre Corban. O livro de Levítico é o livro que mais fala sobre Corban. A pergunta é, o que é Corban? Sabe o que é Corban? Escreve aí no comentário. O que é Corban? Alguém sabe? Pelo amor de Deus, escreva aí, vamos ver. Corban. Corban. Que isso, gente? Corban significa... Ó. Corban. É com K que escreve, tá? Corban. Corban significa sacrifício aproximatório. Sacrifício aproximatório, que vem da palavra karab, que significa aproximar-se. Então, Corban vem de karab, que significa aproximar-se, que significa sacrifício aproximatório. Então, karab significa aproximar. Corban é um sacrifício que te aproxima. Um sacrifício que te aproxima. Isso é Corban. Agora, observe. Corban é a forma como Deus... Ó, boa, Claudinei. É a forma como Deus ensinou o seu povo para se aproximar dele. Então, Deus dá alguns conceitos para o povo, para que o povo pudesse se aproximar de Deus sem morrer. Porque você vai lembrar, em Êxodo, quando Moisés sobe no Sinai, e ele passa 40 dias, não sei se você sabe disso, mas Moisés passa 40 dias no Sinai, não só recebendo as tábuas da lei, mas 40 dias que ele permanece na presença de Deus, mas 7 dias que ele tem de 7 dias de preparação para a aproximação. Então Moisés se prepara durante 7 dias e depois ele entra na presença e fica 33 dias na presença de Deus recebendo as instruções para poder ensinar o povo.
Então são 7 dias de aproximação e 33 dias recebendo o mandamento. Qualquer semelhança é mera coincidência. Por que ele ficou 33 ensinando o povo? Por que ele ficou 7 dias, o tempo perfeito, o número perfeito, se preparando e 33 recebendo? São só coincidências, né? Mas daqui a pouco você vai ver outra coincidência interessante. E aí, Moisés então recebe as leis. Só que quando Moisés desce, né, na primeira vez que Moisés desce, o povo está fazendo aquela festa, Josué acha que é festa alarido de graça, para receber a lei, estão recebendo a Torá, olha, tá todo mundo se alegrando. Moisés falou, isso aí não é som de alegria, não. Isso é som de orgia. Isso é som de promiscuidade. E aí, quando Moisés desce, fala assim: olha, eles fizeram bezerro de ouro, eles adoraram outro Deus, eles desprezaram a palavra de Deus. E aí, Moisés faz aquela separação entre o povo, faz o povo de Levítico, os levitas se levantam para matar os seus próprios irmãos, os idólatras. E aí, enfim, você sabe toda a história, não vou ficar contando toda a história da Bíblia. Você não sabe, tem que ler Bíblia. E aí, quando Moisés sobe para o monte novamente, ele sobe para o monte, passa pelo mesmo processo e volta depois de 40 dias. Então, ele passa 80 dias no monte para receber efetivamente as tábuas da lei, porque as primeiras duas ele quebra. Lembra disso? As primeiras duas tábuas ele quebra. Hã? Agora tem um mistériozinho aí. Você sabe qual que é o mistério? Por que Moisés quebra a tábua da lei? Alguém se arrisca aí? Por que Moisés quebra as tábuas da lei? Hum? Hã? Arrisca aí, vamos ver. Quem arrisca? Olha lá. Porque o povo quebrou a aliança? Não, só não pode ser, Claudinei, porque eles ainda não tinham aliança. A aliança estava descendo. A primeira aliança é as tábuas. A primeira aliança é a aliança de pedra. A segunda aliança é a aliança de sangue. Hã? A primeira aliança é a aliança de pedra. A segunda aliança é a aliança de sangue. Agora, por que fazendo bezerro? Também não. Por que Moisés quebra a tábua? O bezerro já tinha sido feito. Quando Moisés quebrou a tábua, já tinha sido feito. Eles já estavam adorando o bezerro. Eles já estavam sacrificando para o bezerro. Eles já estavam adorando. Eles já estavam se consagrando ao bezerro. Para Deus não destruir o povo? Legal, também interessante. O povo estava decepcionado, porque ele estava decepcionado com o povo, não. Que a lei tinha que ser gravada no coração também, não. Para eles não receberem as leis. Hum. Ó, vou dar só uma premissa para vocês, tá? A primeira tábua da lei que Moisés faz não é, presta atenção, não é inerente a Deus. As primeiras tábuas da lei não tinham verticalidade. Verticalidade. As primeiras tábuas só tinham horizontalidade. As primeiras tábuas eram horizontal. Não sei se você sabe. Ah, tá. Não sei se você sabe, mas a primeira lei, as primeiras leis, aliás, os 10 mandamentos, eles são subdivididos em três, três mandamentos que aludem a Deus. Não terás outro teu diante de mim, não farás para ti imagem de escultura e não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Três que são para cima. Um que é metafísico, ele é o transcendente. Você sabe o nome do quarto mandamento? Lembra-te do Shabat, para o santificar. Shabat é o que transcende. O Shabat é a porta de acesso entre o céu e a terra. Nébia! Mais para frente vocês vão entender isso. Quando eu falar sobre a menorá na criação. Já ouviu falar da menorá na criação? Que isso, gente? Pelo amor de Deus. A criação ela é sustentada na imagem da menorá. É que eu não tenho uma menorá aqui, senão eu ia mostrar para vocês. Mas eu vou trazer a menorá quando eu for fazer essa aula, né? Quando eu for ministrar essa aula, que vai ser daqui umas 2 ou 3 aulas, talvez. Eu vou trazer a menorá e vou mostrar para vocês toda a criação usando a menorá. O que é a menorá? O candelabro de 7 pontas. Eu não estou com nenhuma aqui. O candelabro de 7 pontas. Então, o candelabro de 7 pontas, ele tem 3 bases de um lado, 3 bases do outro e uma haste central que sustenta as 6. É um símbolo poderoso, mas é para outra aula. Não vou falar disso agora, tá? Agora observe. Então, quando são três mandamentos são verticais, um mandamento é metafísico, o Shabat é o único que acessa os 2 pontos ao mesmo tempo,
Os 3 primeiros mandamentos são só para cima. O Shabat é o que faz a ligação entre o homem e Deus. E os 6 próximos mandamentos é a ponta para baixo, ou para horizontal. Então, nas primeiras tábuas, conjecturo eu, só tinham 7 mandamentos. 7 mandamentos. Por quê? Porque quando o povo soubesse, quando o povo cumprisse os 6 mandamentos, a Bíblia diz assim, ó, não tem como você amar a Deus que você não vê se você não amar seu irmão a quem você vê. Então, quando eu amo meu irmão, eu amo a Deus. Quando eu honro meu irmão, eu honro a Deus. Quando eu prezo pelo meu irmão, eu prezo por Deus. Quando eu abençoo meu irmão, eu glorifico a Deus. Tudo que eu faço pro meu irmão, eu faço para Deus. Porque quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim me fizeste. Então, quando que, Senhor, eu te visitei? Quando que eu visitei o Senhor? Se eu tive preso, eu fui te visitar. Se eu tive fome, eu te dei de comer. Quando? Quando você fizesse algum dos meus pequeninos. Quando você fizesse um dos seus irmãos. Então, tudo que a gente faz aos homens, nós fazemos como se fosse para Deus, até porque os homens são a imagem e semelhança de Deus. Agora, observe. Então, 6 mandamentos são horizontais. Desde o honra teu pai e tua mãe, até não matar, não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho e não cobiçar aquilo que é do teu próximo. Além desses 5, honra teu pai e tua mãe, são 6 mandamentos que aludem que são horizontais. Um mandamento, o 7º, é o metafísico. Esse Deus já havia colocado, porque o povo veio da escravidão do Egito. Então Deus coloca o povo para descansar no Shabat. O Shabat é o dia do descanso. Que na verdade o problema, a Bíblia diz que o Shabat foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Eles confundem muito, cara. Sábado não tem nada a ver com o Adventismo do 7º dia. O sábado não tem nada a ver com o Adventismo do 7º dia. Tem nada a ver com essa forma como eles guardam o Shabat. E nem tem a ver com a forma como os judeus guardam o Shabat. Por isso que Jesus comeu o dia de sábado, colheu espiga do dia de sábado, curou o dia de sábado, tirou o cavalo, o jumento lá, falou para que podia tirar o jumento do dia de sábado. Por quê? Porque no sábado também é lícito fazer o bem. Eles não entenderam o que era Shabat. E até hoje não se entende, se coloca num conceito religioso. E não é religioso. O Shabat é metafísico. O Shabat é o momento que você se conecta com Deus. Você natural se conecta com o sobrenatural. Esse é o propósito do Shabat. 6 dias você trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o Shabat, é o dia do Senhor, é o dia que você vai buscar Ele, vai se conectar com Ele, vai se encher dEle, vai ser limpo por Ele, vai ser lavado por Ele, vai ser remido por Ele, vai ser abençoado por Ele, vai ser tocado por Ele, vai ser direcionado por Ele. Ele vai fazer tudo na sua vida, para que você possa começar a semana novamente e honrar o nome dEle em toda a obra que você fizer. É isso, irmão, dá uma glória a Deus aí, fala alguma coisa, estão dormindo? Agora observe. Vamos lá, nós vamos chegar lá. Vocês estão aí? Travou tudo aqui para mim. Não sei se é aqui. Tá de boa para vocês aí ou travou? Então, observe. Vamos lá. Quando Deus faz as primeiras tábuas, a primeira tábua da lei, era justamente os mandamentos que aludiam o homem para como tratar o seu próximo, para eles serem modelo para as nações e, presta atenção, e para conectar-se com Deus, para que Deus pudesse. Deus nunca quis, irmão, escrever a lei em pedra, escrever a vontade dele para o seu povo na pedra. Deus nunca quis. Deus escreveu ali para ser testemunho, mas aquilo que era natural, o que era natural, Deus colocou na pedra. O que era espiritual, ele ia ensinar no Shabat. Até hoje, Moisés, a lei não é lida no Shabat, lá em Israel? Eles não fazem o culto no Shabat? Não é no Shabat que eles vão lá na sinagoga buscar a Deus? Por quê? Porque é óbvio. É no Shabat que é o dia de eu aprender de Deus, aprender a vontade de Deus, aprender a palavra de Deus, aprender a instrução de Deus, ser instruído por Deus. Então, o Shabat era o dia de descanso. Essa palavra descanso, presta atenção, essa palavra descanso não é descanso de quem está cansado, porque Jesus falou, meu pai trabalha, eu e meu pai trabalhamos até agora, nós não paramos de trabalhar. Não é sobre descansar, de cansaço físico. A palavra Shabat vem de contemplar. Contemplar. A palavra Shabat é descansar no sentido de, olha, quando o autor termina de fazer a pintura, quando ele termina aquele quadro lindo, o que ele faz? Ele senta na cadeira e faz isso aqui, ó. Que lindo. Nem acredito que eu fiz essa obra de arte. É isso que é Shabat. Não tem a ver com ficar o dia inteiro sentado assim, ó.
Aí tem crente, tem igreja que fica no Shabat, que para alguns é domingo, fica no Shabat assistindo Faustão, assistindo Luciano Huck, assistindo Pânico na Band, nem sei se existe mais, eu não sei mais nem o que existe nesse mundo aí, mas fica no Shabat, ou no domingo, ou no dia do descanso, fica fazendo qualquer coisa. Não é esse o propósito. O propósito do Shabat é conexão, contemplação, exaltação, honra. 6 dias você toca o pau para você, toca o terror para você, irmão. Mas o sétimo dia é o dia que você tem que buscar o Senhor. O sétimo dia é o dia que você tem que buscar a Deus. O sétimo dia é o dia de você se conectar com Deus, esquecer tudo e todos e se conectar somente com Jesus. Pegou, Edre? Faz sentido, não faz? Agora observe. Então, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar e Devarim. Então, qual que é? Quais são as 5 luzes, então? O que eu falei na Bíblia que tem as 5? Quais são as 5 luzes? Os 5 primeiros livros da Bíblia. A Torá, a instrução, os livros da vontade de Deus para o seu povo. Então, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar e Devarim. Agora a pergunta é, como que o senhor me mostra na Bíblia essas 5 luzes? Abre aí sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 1. Gênesis capítulo 1, verso 1, a seguir. Eu espero que você esteja com a Bíblia aí, um caderno, né, irmão, para anotar, canetinha colorida, para, né? Eu só espero, só fico esperando. Agora observe. Agora observe. Agora observe. No princípio, eu vou te mostrar as cinco luzes, tá? E vou te mostrar qual era a luz que Deus considerava boa, a melhor das 5, e por quê, você já sabe, mas você vai ser reiterado a isso. Então vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. A terra, Bereshit bara Elokim, vet hashamayim vet haaretz. Veharetz hatuhu vavohu. E havia treva, ou seja, a terra estava sem forma, tornou-se sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Agora começa a contagem das 5 luzes. Presta atenção. Olha a contagem das 5 luzes. E disse Deus: haja luz. Anote aí, senão você vai perder. Tá travando demais aqui para mim vocês, eu não vou conseguir ver muita reação de vocês. Então, vai escrevendo no comentário aí para mim é melhor, tá? Quem puder escrever no comentário, escreva. Haja luz. A primeira luz é Gênesis, ou princípio, ou Bereshit. Então Deus disse: haja Gênesis. Haja o princípio de todas as coisas. Haja o princípio. Então a primeira luz. Haja, disse Deus, haja luz, haja Gênesis. Haja a primeira luz, haja luz criadora, haja luz. E a segunda, houve luz. Qual que é o segundo livro? Shemot, ou Êxodo. Por que que houve luz? Por que que ele disse haja e a segunda luz ele disse houve? Porque está escrito que nas trevas do Êxodo, nas trevas do Egito, houve luz nas trevas do Egito, porque as trevas no Egito não impediram a luz do povo de Deus de brilhar, e o anjo da morte passar por sobre Pessah, passar por sobre a casa onde tinha luz, onde tinha palavra, onde tinha instrução, onde tinha o sangue do cordeiro, eles pulavam por sobre. E no meio da escuridão, da densa treva do Egito, houve luz do povo de Deus. É por isso que Jesus disse: vós sois luz do mundo, vós sois luz das trevas. Então, primeira luz, Gênesis. Primeira luz, luz criadora. Segunda luz, luz libertadora. Houve luz nas densas trevas do Egito. É por isso que nós somos a luz de Deus no meio das trevas que existem na terra, que é o símbolo do Egito. Terceira, e viu Deus que a luz era boa. Qual que é a luz que Deus viu que era boa? Vou devagar, porque eu sei que eu estou vendo que vocês estão anotando aí, eu vou devagar, tá?
Você não vai aguentar, não, porque a revelação é profunda demais. Então, Deus disse: haja, crie, gere. O que que gera? O princípio. O princípio do princípio gera todas as coisas. Ele é o primogênito da criação, o princípio da criação. Então, ele é o princípio, que a partir dele gera todas as coisas. Então, haja luz, Gênesis. Haja Gênesis. Segundo, houve luz, porque houve libertação, houve luz na terra do Egito. Segundo, houve luz no Egito. Terceiro, e viu Deus que a luz era boa. E viu Deus que a luz, que o Levítico, que o Vaikra é bom. E Deus viu que o Vaikra, que é aquilo que leva você a aproximar-se de Deus, é bom. Pega a chave, irmão. Pelo amor de Deus. O que é isso? Fala alguma coisa. Deus viu que é bom você se aproximar dele. Deus viu que é bom. E Deus te ensinou como se aproximar. Como eu faço para me aproximar? Corban, corbanot, que vem de carab. Aproxime-se, sacrifique-se, porque o seu sacrifício aproxima. Foi o sacrifício do Cordeiro de Deus, que é Jesus, que nos aproximou novamente a Deus. Meu Deus! Foi o sacrifício de Jesus que nos aproximou novamente, que rasgou o véu, que aproximou os céus e a terra. É nébia. Hum? Então, observe. Anotou? Então, Deus viu que a luz era boa. Então, qual que é a luz boa? Levítico. E qual que é o livro menos entendido, compreendido? Entendi. Entendido. Qual que é o nível mais compreendido da Bíblia Sagrada? Qual que é o livro menos compreendido? Todo mundo só acha que só fala de dinheiro, de qualquer coisa do gênero. Não, moço. Não. Vê se melhorou aí o ruído, tá? Depois você vai me falando aí. Se pressionar de novo, eu coloquei outra configuração aqui, vamos ver. Então, observe. E viu Deus que a luz era boa. Terceira luz é a luz boa. E fez separação entre a luz. Fez separação entre a luz e as trevas. Fez separação entre a luz e as trevas. A quarta luz, o deserto, Bemidbar, números. E a luz que faz separação, onde Deus fez separação? No deserto. É no deserto. Quando Deus tira o povo do Egito, leva para o deserto. No deserto, Deus separa o povo que era santo, o povo que era para ser dele, o povo que seria modelo para as nações. Deus separa e coloca eles no deserto. Por quê? Porque ainda no deserto, Deus também iria fazer uma segunda separação. A primeira separação é tirar o povo do Egito. A segunda separação é tirar o santo do profano no deserto. Ainda que o povo saiu junto, porque a Bíblia diz que saiu não só o povo de Deus, não só aqueles que entraram, nas 72 almas que entraram junto com José, quando José vai para o Egito depois daquela da escassez, da fome, vai todo mundo desce para o Egito, e eles vão habitar na terra de Gósen. Abraão, Isaac, Jacó e os seus 12 filhos, com 72 almas, vão habitar no Egito. Quando eles saem de lá 430 anos depois, saem 600 mil pessoas. Foram 600 mil hebreus que saíram do Egito. 600 mil descendentes de Jacó, de Israel, saíram do Egito. Pastor, mas a conta lá dá 2 milhões, dá aproximadamente 2 milhões, exatamente. 600 mil eram hebreus. 1,4 milhão era vulgo. Vulgo, guarde essa palavra, viu? Que essa palavra vai ser importante lá na frente. Vulgo. Quem é o vulgo? Quem são os vulgos? Todas as nações da terra. Todo o resto. Também conhecido como gentios. Então, quando sai o povo de Deus, quando Moisés liberta os 600 mil hebreus, ele liberta também 1,4 milhão de pessoas que eram escravos de outras nações também. Foram todos libertos. Só que esse mesmo povo que destruiu o povo de Deus no deserto. Por isso que Deus mata toda aquela geração, Deus mata no deserto.
para que sobre, para que entre na terra prometida somente o povo de Deus. Porque esses vulgos que incentivavam o povo a reclamar, a murmurar, a falar contra Moisés, contra Arão, os vulgos. Sabe o que é o vulgo? É aquela pessoa que você fica juntando para meter pau no pastor na igreja. É vulgo. Sabe aquela pessoa que só fica falando mal de Deus e todo mundo? É vulgo. Sabe aquela pessoa que só murmura? É vulgo. Sabe aquela pessoa que nada tá bom para ela? É vulgo. E é o vulgo que faz muita gente do povo de Deus morrer. A palavra é vulgo, que vem de vulgar, inclusive. Povo comum. Deus fez separação. Por isso que a quarta luz é que haja separação. Fez separação entre luz e as trevas. Então, no deserto, Deus faz separação entre o santo e o profano, entre a luz e as trevas, entre os que eram dele e os que nunca foram. Só aproveitaram a saída, só aproveitaram o êxodo e saíram junto. Mas eles que faziam o povo de Deus murmurar, eles que faziam o povo de Deus se levantar contra Moisés e Arão, Hã? Aqui você vai estudar a Bíblia de verdade, viu, irmão? Aqui não tem caôzinho, não. Aqui tem Bíblia. Então vamos lá. E aí, a quarta luz é a luz da separação, no deserto. Lugar de separação. A Bíblia diz que Deus levou o povo para o deserto para sondar o que estava no coração do povo. Deus leva o povo para o deserto para sondar o que estava no coração deles. É no seu coração que Deus vai fazer a separação. Quinta e última luz, né? E chamou Deus à luz dia e as trevas noite. A última luz é dia. Por que dia? Porque Deuteronômio significa repetição da lei, ou falar a lei novamente. Deuteronômio significa lei repetida. Deuteronômio significa andragogia de Deus, através de uma mistura pedagógica. Então, a forma de Deus ensinar o povo é com a repetição, também conhecida como mnemônica, a arte de repetir. Então, Deus repete de novo a lei em Deuteronômio. Por isso que Deus fala, a lei, quanto mais ela firma em você, mais a luz entra em você, vai chegar o momento que você vai se tornar um dia. E as trevas, a noite, a escuridão, o pecado, o engano, o erro, nunca mais vai conseguir te tomar. Você nunca mais volta para as trevas. Se a lei de Deus for introduzida dentro de você, você nunca mais volta para as trevas. Se a lei de Deus for escrita nas tábuas do seu coração, nunca mais você volta para as trevas. Pastor, por que muita gente desvia? Porque não teve a lei escrita no coração. Por que muita gente passa 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos na igreja e depois desvia? Porque a lei não foi efetivamente printada no coração dele. Não foi tatuada a lei no coração. A lei é só um objeto que entra por aqui e sai por aqui. Entra por aqui e sai por aqui. Domingo após domingo, semana após semana, tempo após tempo, a lei entra e sai e nunca entra. Nunca permanece. Nunca acessa as profundezas ocultas do coração do homem. É por isso que o homem vive de engano. Vive sendo enganado. Vive enganando e sendo enganado. Vive com pecado escondido. A Bíblia diz, enquanto escondi os meus pecados, meus ossos envelheceram. Então, a quinta luz é o dia. É quando você se torna dia. É quando você vai se enchendo de tanta luz, tanta luz, tanta luz, tanta luz, tanta luz. É quando você começa o princípio. Quando você começa a edificar sua casa pelos fundamentos, pela base, pelo princípio. Depois você depois que você entende qual é o princípio vai te libertando das mentiras, dos enganos desse mundo. Aí você vai sacrificando-se cada vez mais, santificando-se cada vez mais, abrindo mão do mundo, saindo do mundo cada vez mais. E aí Deus vai sondar o seu coração para saber se até hoje tudo que você fez em verdade ou só em aparência. E por fim, Deus vai te encher, Deus vai te tornar, fazer te tornar um dia. Deus vai te tornar claro como um dia, para que nunca mais você volte para as trevas, nunca mais você seja enganado. Isto é as 5 luzes. Quem gostou de aprender sobre as 5 luzes? Hã? Então, nosso tempo já encerrou. Já deu nosso tempo. Só faltava assim, todo mundo aquele coral. Não, eu quero mais, pastor. Não. É um pouquinho de cada vez. Deixa eu te falar uma parada.
Deixa eu te ensinar algo. Eu vou ensinar antes de encerrar a gravação, para deixar registrado isso. A água em excesso mata a planta. A água em excesso mata a planta. É por isso que o diabo fica fazendo você se encher, se encher, se encher, se encher, se encher tanto, 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 que você se sente cheio e você não consegue mais se esvaziar de você mesmo. Porque você é tão inteligente, você é tão sábio, você conhece tanto, você entende tanto, você tem tanta informação que você acha que não precisa mais de nada. É o excesso. O excesso mata tanto quanto a falta. Meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Mas o meu povo também perece porque sobra-lhe conhecimento. E você sabe que conhecimento é igual alimento. E quando você come demais, você se torna o quê? Obeso. Você fica obeso. E a obesidade também mata. A obesidade, a anorexia mata. A magreza mata. Mas a escassez mata. A falta de alimento mata. Mas o excesso de alimento também mata. Então nós temos que ter equilíbrio. Então não adianta você querer saber tudo de uma vez. Vai aprendendo aos poucos, vai ruminando. Pega o que você aprendeu hoje, vai ruminando. Vai lá na Bíblia, lê de novo. Aí você pega os pontos que eu coloquei, vai lá no Êxodo, pega os nomes de cada um daqueles que eu falei. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar e Devarim. Vai estudar, vai entender sobre isso. Quando você vai ruminando, você vai desenvolvendo a sua mentalidade, a sua salvação, o seu entendimento. E você vai crescendo sem ficar obeso. Porque tem gente que se encheu tanto, que está tão cheio de si, que não tem mais espaço para Deus. Amém? Então, todos os dias, todas as terças-feiras, Paulo César, é todas as terças-feiras, 21 horas horário local, 22 horas horário de Brasília. Já deixa aí no seu calendário aí, já anota do celular. 21h50 aí do seu horário, você já coloca para despertar. Tudo. Ah lá, Escola Emmett. Pronto, você já nunca mais vai perder o princípio da aula. E não vai precisar pagar para pegar o conhecimento, vai pegar de graça. Eu prefiro liberar o conhecimento de graça, mas tem gente que infelizmente não valoriza, não dá valor que é de graça, é por isso que tem que pagar. Agora, você que aprendeu essa aula, você pode honrar, você pode selar a palavra, você pode honrar o alimento que você come. E aí é o valor que você colocar no seu coração, que você sentir, se você quiser. É só você, lá no grupo tem o Pix, é só entrar lá, pegar o Pix e fazer aquilo que você puder, segundo a sua condição, no seu nível, mas fazer no seu melhor, para que você possa honrar aquilo que você recebe. Amém? Então vou encerrar aqui, e na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre o que significa o princípio. Porque quando você entende que nós precisamos começar, até uma irmã falou assim, pastor, ela até mandou no grupo, depois ela apagou. Ela falou assim, pastor, eu queria que o senhor me ensinasse sobre Apocalipse. Eu falei, moça, eu estou em Gênesis. Não adianta eu te ensinar o Apocalipse se você não sabe o Gênesis. O Gênesis vem primeiro. O mais importante é o Gênesis. O mais importante é você aprender o princípio. E muita gente quer teto, quer adornar a casa, quer colocar uma tela de 70 polegadas, quer fazer um home, um cinema em casa, mas não quer ter fundamento. Por isso que as paredes da casa estão todas achadas. É por isso que a casa está ruindo e a pessoa está lá assistindo TV, achando que está tudo certo. Não está tudo certo. Você começa uma edificação pela sapata. Depois que você faz as sapatas, os alicerces, você faz o fundamento, aí você começa a edificação, aí você começa os pilares, aí você começa as paredes, aí você vai para o teto, aí você vai adornar a casa, aí você vai colocar piso, cerâmica, vai colocar o que você quiser, e aí você vai colocar objetos dentro da casa de conforto. Então as pessoas querem começar o evangelho pelo conforto, e nós aqui começamos pelo princípio. Então quanto mais princípios você aprender, e eu vou te ensinar um princípio da semana que vem que vai te chocar. Porque nós estamos falando sobre libertação genética. Então eu estou te ensinando o princípio. Porque quando a gente entrar no gene do Gênesis, no princípio, você vai ficar chocado. Porque você vai falar assim, rapaz, como é que eu não tinha visto? Eu já te mostrei que o seu gene foi maculado por causa de uma cinza. Que ela se concentra aqui, ó. A cinza se concentra aqui. E se você não cuidar, presta atenção, olha para mim. Agora eu vou encerrar essa aula desse jeito só para você ficar chocado. Eu ensinei na aula passada que a cinza se concentra aqui, sim ou não? Mas, e lá em Mateus, eu vou ler com vocês. Lá em Mateus, ó, olha que chocante que eu vou te mostrar. Eu nem ia te falar isso aqui não, mas eu vou falar porque
Vocês são abençoados, eu vou falar. Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, verso de número. Deixa eu só lembrar aqui rapidinho. De 22 e 23. Mateus capítulo 6, 22. Vou dar uma colherzinha de chá para vocês, tá? Eu já vou para vocês entenderem por que você precisa aprender a luz da palavra. Por que você precisa aprender a palavra? Pastor, tudo que o senhor fala é conectado? Tudo é conectado pelo Espírito. Eu não treino nada. Tudo vem dele. Mas olha, presta atenção nisso. A candeia, a palavra candeia fala de lâmpada, tá? Candeia, antigamente, é aquele negocinho que ficava com a chama dentro, esqueci o nome daquilo. Lamparina. A candeia do corpo são os olhos. A lamparina, a lâmpada do corpo são os olhos. O que o diabo quer fazer? O diabo quer contaminar os seus olhos. E o que a luz faz? Faz você enxergar direito. O diabo quer contaminar, quer acinzentar a sua visão. Acinzentar fala de visão turva. Mas a luz manifesta tudo. Então a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem cinza, forem luciferianos, todo o teu corpo será tenebroso, terá trevas. Se, portanto, a luz que é em ti são trevas, quão grandes trevas serão. Então, observe, a candeia do corpo são os olhos. Então, você tem que lutar para ter a luz de Deus nos seus olhos. A minha briga com a igreja é que eu mostro para a igreja, vem muita gente com muita opinião na igreja. Eu acho isso, eu penso aquilo. O senhor está errado, você está errado. Me mostra na Bíblia. Ninguém me mostra na Bíblia. Mas todo mundo gosta de falar, você está errado, você está errado, João, está errado, sei lá o quê. Pois é, mostra na Bíblia que eu estou errado. Porque a luz que ilumina os meus olhos, que me faz julgar pessoas, coisas, situações, circunstâncias, é a palavra de Deus. A candeia do meu corpo são os meus olhos. E a luz que ilumina os meus olhos é a palavra. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a lâmpada é a palavra. Ela é a lâmpada e a luz. Então tudo que eu julgo com base na Escritura. Não no que eu acho. Não no que eu penso. Não no que eu sinto. Eu julgo somente o que está escrito. Só o que está escrito. É o que vale. Mais nada. Então, na próxima aula, você vai começar a entender o porquê que Lúcifer contaminou você. Na próxima aula você vai começar a entender por que o seu gene é contaminado com a cinza luciferiana. Você vai entender. À luz da palavra. Você vai chocar. Então, quando eu sentir que vocês estiverem preparados, eu vou fazer 3 horas de aula. Quando eu sentir que vocês estiverem preparados, nós vamos devagarzinho, até vocês, nós vamos igual o Fusquinha, nós vamos pegando tranco. Mas daqui a pouco nós vamos explodir esse negócio. Vocês vão ficar chocados. Fala, pastor, mas eu já li a Bíblia e nunca vi essas coisas. Você vai ver coisas que você vai ficar louco. Você vai ficar louco. Amém? Então Deus abençoe. Até a próxima aula. Você que quiser ofertar, fica à vontade. Você que quiser adquirir, você que quiser adquirir, depois não vai adquirir, né, porque não vai ver essa aula. Então, os que quiserem adquirir vão ter que comprar. Tem que pagar. Para largar de ser bobinho. Tá? Deus abençoe. Tchau.